E se eu te dissesse que as paredes do Palácio de Buckingham escondem um segredo tão explosivo que poderia abalar o núcleo da monarquia? Um escândalo oculto revelado não pelos tabloides, mas pelo próprio príncipe Harry, e envolve o rei Charles e Kate Middleton. Numa revelação surpreendente, o príncipe Harry acaba de lançar uma bomba que pode causar ondas de choque em toda a família real. De acordo com fontes próximas, Harry está agora a apresentar provas nunca antes vistas, evidências fotográficas de que o rei Charles tem partilhado momentos íntimos e secretos com Kate Middleton há anos, bem debaixo do nariz do público. Mas isto não é apenas um escândalo passageiro. É uma revelação que coloca em causa tudo o que pensávamos saber sobre a lealdade, integridade e os segredos escondidos por trás dos portões do palácio. Há quanto tempo isso está a acontecer? O que sabe o príncipe William? E mais importante ainda, por que razão Harry escolhe expor isso agora? Fica atento, porque o que estás prestes a descobrir é muito mais retorcido e emaranhado do que alguém poderia imaginar. E tudo começa com uma única fotografia. Antes de continuarmos, clica no botão de gosto, subscreve o canal e ativa o sino das notificações para receber atualizações. É uma bomba que ninguém viu a chegar. A família real, conhecida pela sua postura reservada diante de controvérsias, encontra-se agora no centro de um escândalo que pode abalar os seus alicerces. O príncipe Harry, o outrora amado Duque de Sussex, que desde então se distanciou da instituição real, acaba de revelar algo tão chocante, tão inimaginável, que ameaça virar de cabeça para baixo a percepção pública da monarquia. Segundo o príncipe Harry, o seu próprio pai, o rei Charles III, tem escondido um segredo sombrio e profundamente perturbador há anos. Um segredo que, se confirmado, não só prejudicaria a reputação do rei, como também colocaria em causa a integridade da família real. A revelação não veio numa dica subtil ou numa acusação vaga, mas numa declaração direta e intransigente do próprio Harry. E não são apenas palavras. Ele afirma ter provas fotográficas que poderiam destruir a imagem cuidadosamente construída do monarca. A controvérsia gira em torno de uma única fotografia incriminadora. O rei Charles a beijar ninguém menos que Kate Middleton. Isso mesmo, a mulher que se casou com o seu filho mais velho, o príncipe William, e que desde então se tornou a adorada duquesa de Cambridge. A fotografia, alegadamente capturada num ambiente privado, causou choque tanto entre os membros da realeza quanto no público global. E se as alegações de Harry forem verdadeiras, este pode ser o escândalo real mais chocante do século. Harry afirma que não se trata de um episódio isolado. Segundo ele, o rei Charles tem mantido esse comportamento durante anos, bem diante dos olhos da família e do povo britânico. A revelação surgiu num momento de franqueza, quando Harry, com o seu estilo habitual direto, decidiu que era hora de expor a escuridão escondida nas paredes do palácio. Agora resta a pergunta: por que Harry escolheria expor um segredo tão pessoal e explosivo? Será uma jogada calculada para se distanciar ainda mais do pai? Ou estará realmente motivado por um desejo de verdade e responsabilidade, mesmo que isso signifique expor a vergonha da própria família? Para entender a gravidade dessa revelação, é preciso mergulhar nas relações complexas que unem essas figuras reais. O rei Charles, um homem que há muito tempo luta com a percepção pública, finalmente conquistou algum respeito após sua ascensão ao trono. Kate Middleton, uma figura adorada pelo público britânico, é vista como o retrato perfeito da realeza moderna. Elegante, serena e eternamente dedicada ao marido, o príncipe William. Que essas duas figuras estejam envolvidas num escândalo desta magnitude é quase impensável. E, no entanto, Harry insiste que possui provas irrefutáveis. A alegada foto, que mostra um momento íntimo e privado entre o rei Charles e Kate, ainda não foi tornada pública.
Mas fontes próximas de Harry garantem que a imagem é real e que é apenas uma questão de tempo até que venha à tona, forçando a família real a enfrentar a verdade. Alguns especulam que a decisão de Harry de torná-la pública deriva de um sentimento profundo de traição. Nos últimos anos, ele expressou repetidamente o seu desencanto com a instituição real. Em várias entrevistas e declarações públicas, insinuou a existência de um lado obscuro e manipulador da monarquia que raramente vem a público. Mas isto é diferente. Não se trata de uma acusação vaga ou de uma insinuação distante. É um ataque pessoal direto que pode danificar de forma irreversível o legado do rei Charles e a imagem de Kate Middleton. Críticos apontam rapidamente que as motivações de Harry podem não ser totalmente puras. Será este um ato de vingança, nascido de anos sentindo-se marginalizado e incompreendido dentro da própria família? Ou acredita sinceramente que o público merece conhecer a verdade, por mais dolorosa e perturbadora que seja? Para alguns, as revelações de Harry parecem imprudentes. Um ato que não só prejudica a reputação do pai, como também coloca o irmão, Príncipe William, numa posição inimaginável. Como conciliar a ideia de que o próprio pai e a esposa possam estar escondendo tal traição? O impacto psicológico sobre William pode ser devastador, especialmente considerando os seus esforços contínuos para proteger a imagem pública tanto do pai como da esposa. E depois a Kate. Se as acusações forem verdadeiras, como Kate Middleton enfrentará o público? Como poderá continuar ao lado de William em aparições públicas sabendo que o mundo agora a vê de forma diferente? A pressão sobre ela é imensa, e o dano à sua reputação pode ser catastrófico. Mas há outra camada a considerar: a reação do público. Enquanto alguns descartam rapidamente a alegação de Harry como mais uma tentativa desesperada de se manter relevante, outros acreditam nele. A confiança que o público deposita em Kate Middleton pode ser destruída se as acusações forem comprovadas. As redes sociais já estão em chamas com debates, teorias e especulações. Alguns apoiam Harry, elogiando sua coragem ao denunciar má conduta dentro da realeza. Outros o condenam, acusando-o de quebrar a regra não escrita de que assuntos de família devem permanecer privados, custe o que custar. Uma coisa é certa: o dano está feito. Mesmo que a foto nunca venha à tona, a simples acusação já é suficiente para manchar a imagem cuidadosamente construída da família real. E se a foto for divulgada, as consequências podem ser ainda mais graves. Apelos por responsabilidade, ou até abdicação, podem se intensificar. Diante dessa revelação explosiva, o Palácio de Buckingham mantém-se em silêncio, sem confirmar nem negar as alegações. Esse silêncio, no entanto, só alimenta a curiosidade do público. Por que o palácio não emitiu uma negação firme se a alegação é falsa? O que estão escondendo? Ou estariam tentando conter os danos em segredo? Enquanto o mundo espera por mais informações, uma coisa é certa: a revelação de Harry abriu um novo capítulo do drama real, um que pode redefinir a percepção pública tanto do rei Charles quanto de Kate Middleton. E embora a verdade permaneça encoberta por camadas de segredo e escândalo, os danos à reputação da monarquia já começaram. Ainda há muito por revelar. À medida que juntamos os fragmentos dessa história, perguntas permanecem. Por que Harry escolheu falar agora? O que ele espera alcançar? E como a monarquia, já sobrecarregada por controvérsias, suportará esse novo golpe? Desde o momento em que Kate Middleton entrou no centro das atenções da realeza, foi aclamada como a parceira perfeita para o príncipe William. Sua postura, elegância e natureza acessível conquistaram não apenas o público britânico, mas também a própria família real. Era como se ela tivesse sido feita para esse papel, graciosa, porém simples, majestosa,
mas relacionável. Com o passar dos anos, seu lugar na monarquia parecia consolidado. Ela não era apenas uma duquesa. Era a futura rainha da Inglaterra. Mas por trás do verniz polido e das aparições públicas cuidadosamente planejadas, havia sussurros. Sussurros de que o vínculo entre Kate Middleton e o rei Charles era extraordinariamente próximo. Aos olhos do público, parecia apenas a admiração de um sogro pelo charme e elegância de sua nora. Eles eram frequentemente vistos rindo juntos em compromissos reais, trocando olhares calorosos em eventos públicos e lado a lado em celebrações nacionais. Isso era visto como prova da integração perfeita de Kate na família real, um sinal de que ela não era apenas tolerada, mas genuinamente estimada. No entanto, segundo o príncipe Harry, essa conexão ia muito além da simples admiração. Ele afirma que o carinho de Charles por Kate ultrapassava o afeto paterno. Descreveu-o como obsessivo, quase consumido por ela. Aqueles que os observavam de perto em encontros privados alegadamente notavam olhares prolongados, toques suaves e conversas sussurradas que pareciam ultrapassar os limites familiares normais. Mas esses eram apenas rumores, facilmente descartados como meras especulações ou até calúnias. Afinal, o rei Charles passou décadas tentando reconstruir sua imagem após o escândalo de seu caso com Camilla Parker Bowles durante o casamento com a princesa Diana. Arriscaria ele essa nova reputação por mais um escândalo, ainda mais com a esposa de seu próprio filho? Para entender a profundidade dessas acusações, é preciso voltar ao início, aos primeiros momentos da introdução de Kate à família real. O príncipe William conheceu-a enquanto estudavam na Universidade de St. Andrews, e o relacionamento floresceu longe dos olhos da mídia. Quando o mundo percebeu, eles já estavam profundamente envolvidos. O noivado foi celebrado com grande entusiasmo, e o casamento foi assistido por milhões ao redor do mundo. Era o conto de fadas que todos queriam acreditar. Mas Harry sugere que o rei Charles viu mais do que a felicidade de seu filho. Ele afirma que Charles ficou cativado por Kate desde o primeiro momento. Em reuniões familiares, Harry recorda como o comportamento do pai mudava sempre que Kate entrava no recinto. Conversas antes monótonas e políticas tornavam-se animadas. Charles ria mais alto, seus olhos brilhavam de alegria genuína. Harry lembra essa mudança como algo surpreendente já naquela época. Inicialmente pensou-se que era apenas alegria, por ver o filho com alguém tão querido pelo povo. Mas com o tempo, tornou-se difícil ignorar. Feriados em família, especialmente no castelo de Balmoral, eram particularmente reveladores, segundo Harry. Ele descreve momentos em que Charles encontrava razões para estar a sós com Kate, discutindo causas beneficentes, dando-lhe visitas privadas às propriedades reais ou simplesmente caminhando juntos pelos jardins. Na época, parecia algo inocente, até mesmo doce. Harry lembra ter pensado que talvez seu pai estivesse apenas encantado por ter alguém tão elegante e graciosa como Kate se juntando à família, especialmente após as turbulências de seu próprio passado romântico. Mas com o tempo, Harry passou a acreditar que aqueles momentos faziam parte de algo muito mais profundo, algo escondido sob camadas de decoro e dever real. E não foi só ele quem percebeu. Pessoas dentro do palácio já haviam especulado sobre a atenção de Charles para com Kate. Alguns descreviam como excessivamente familiar, outros apenas como o entusiasmo natural de um sogro que via seu filho finalmente feliz. Mas Harry sugere que era mais do que isso. Ele lembra de ocasiões em que Charles demorava demais nas despedidas familiares, com a mão sobre o ombro ou as costas de Kate, com uma suavidade que parecia deslocada. Harry admite que ignorou isso por anos, atribuindo a excentricidade das tradições reais, até que surgiu a fotografia. A imagem, segundo Harry, é simplesmente condenatória. Capturada num evento privado,
mostra o rei Charles e Kate num abraço que está longe de ser paternal. O beijo, suave mas inegavelmente íntimo, foi registrado num ângulo perfeito, com os rostos a poucos centímetros, os lábios se encontrando de uma forma que desafia explicações. Harry se recorda do momento em que viu a imagem. Como o ar lhe faltou, o choque inundando seus sentidos. A princípio, quis acreditar que era manipulada, uma farsa cruel destinada a desestabilizar a família. Mas quanto mais a analisava, mais real ela parecia. Ele então procurou Kate diretamente. Harry afirma que, em uma conversa privada, perguntou a ela sobre a foto, esperando, ou melhor, desejando, que ela negasse ou explicasse logicamente. Mas, segundo ele, sua reação foi tudo menos tranquilizadora. Ela não negou a existência da imagem. Apenas desviou o olhar, com as mãos apertadas no colo, e permaneceu em silêncio. Foi esse silêncio que convenceu Harry de que tudo o que suspeitava era verdade. Seu pai escondia esse segredo há anos e Kate era cúmplice. A partir desse momento, a visão de Harry sobre a família real mudou para sempre. Ele não conseguiu mais ignorar a imagem. Não esqueceu o olhar evitado de Kate. Isso plantou uma semente de desconfiança que só cresceu com o tempo. Harry afirma que essa foi uma das razões pelas quais se sentiu obrigado a se afastar da família. Não apenas por sua esposa e filhos, mas porque não suportava mais a hipocrisia, as mentiras escondidas sob sorrisos reais e gestos ensaiados. Essa revelação também lança uma sombra sobre o relacionamento de Charles com Camilla. Se a fotografia for real e as acusações de Harry tiverem fundamento, o que isso significa para a rainha consorte? Ela sabia desse suposto relacionamento? Fechou os olhos, como fez durante o próprio caso com Charles, anos atrás? São perguntas que, segundo Harry, o palácio faz de tudo para esconder. E, por enquanto, conseguiram manter o silêncio. Mas por quanto tempo? Porque segredos, por mais enterrados que estejam, sempre encontram um jeito de vir à tona. E se devemos acreditar em Harry, isso é apenas o começo. A fotografia em si seria, em circunstâncias normais, descartada como sensacionalismo de tabloide. Uma imagem tremida, tirada no momento errado, talvez fora de contexto ou manipulada. Mas, segundo o príncipe Harry, essa imagem está longe de ser fabricada. Ele afirma que foi tirada durante um encontro familiar privado, um momento que nunca deveria ter chegado ao público. E ainda assim, de algum modo chegou às suas mãos, carregada de escândalo e traição. De acordo com quem viu, a imagem é simplesmente chocante. Na fotografia, o rei Charles e Kate Middleton estão em um abraço que desafia qualquer noção de afeto familiar simples. É íntimo, terno e inquestionavelmente mais do que um gesto familiar. Seus rostos estão a centímetros de distância, olhos fechados em um momento sereno e sugestivo. Segundo Harry, não é apenas um beijo na bochecha ou um abraço de felicitação, é algo muito mais profundo. As implicações dessa imagem são enormes, não apenas para os envolvidos, mas para toda a monarquia. Harry alega que essa foto não é um caso isolado. Ele afirma que faz parte de uma coleção, momentos capturados ao longo dos anos que sugerem um relacionamento contínuo, escondido atrás dos muros dos palácios reais e propriedades vigiadas. Essas imagens, segundo ele, são provas de um segredo que foi mantido do público por tempo demais. Um segredo que, se revelado, destruiria a confiança e a admiração que milhões têm pela família real. A origem da foto permanece envolta em mistério. Harry não revelou como a obteve, apenas que lhe foi entregue por uma fonte de confiança dentro do círculo real. Essa fonte, segundo ele, se desencantou com a fachada constante de perfeição da monarquia e achou que era hora da verdade aparecer. Harry, sempre crítico do segredo e da manipulação, viu na fotografia o símbolo de tudo aquilo contra o qual tem lutado. Tornou-se o catalisador para sua decisão de falar,
independentemente das consequências. Quando questionado sobre por que escolheu revelar a imagem agora, a resposta de Harry foi simples: a verdade importa. Ele descreveu sua própria desilusão com a imagem da família real, cuidadosamente construída ao longo das décadas, muitas vezes à custa da honestidade e transparência. Segundo Harry, essa fotografia é apenas o começo. Ele insiste que há mais, muito mais que o público desconhece. E agora sente que é sua responsabilidade levantar o véu sobre esses segredos, independentemente do impacto. Mas a fotografia é mais do que uma imagem escandalosa. É um símbolo de traição. Para William, a revelação deve ser sentida como uma facada nas costas. Seu pai e sua esposa, flagrados num abraço que desafia toda noção de lealdade e decência. É o tipo de coisa que pode destruir uma família, desfazer os laços cuidadosamente tecidos que a monarquia tanto lutou para preservar. Para Kate, é uma exposição devastadora, que põe em dúvida sua lealdade e ameaça a base de sua persona pública. Sua imagem de esposa dedicada e mãe exemplar agora balança no fio da desgraça. As implicações para o rei Charles são igualmente graves. Ele passou anos cultivando uma imagem de estabilidade e redenção após o tumulto de seu casamento com a princesa Diana. Seu caso com Camilla Parker Bowles foi uma mancha que ele lutou arduamente para apagar da memória pública. Com o tempo, a opinião pública suavizou, e seu casamento com Camilla passou a ser visto como prova de amor verdadeiro. Mas esta fotografia muda tudo. Se confirmada como autêntica, sugere que Charles nunca abandonou seus antigos hábitos, que sua inclinação para encontros secretos continuou mesmo após subir ao trono. A reação do palácio às alegações de Harry foi previsivelmente rápida e severa. Comunicados foram emitidos condenando as acusações como infundadas e difamatórias. Os bastidores do palácio se mobilizaram para controlar a narrativa, emitindo negações e questionando as motivações de Harry. Equipes de relações públicas foram ativadas com um objetivo claro: desacreditar a denúncia antes que ganhasse força. Mas a determinação de Harry permanece firme. Ele insiste que a foto é real e que há outras. Fala de encontros secretos, correspondências ocultas e reuniões privadas que nunca chegaram ao público. Uma narrativa que, se verdadeira, redefiniria por completo a forma como a monarquia é vista. Veículos de mídia do mundo todo agarraram-se à história com fervor. Manchetes gritavam traição real, enquanto programas de televisão destrinchavam cada possível implicação. A opinião pública começou a mudar quase que imediatamente. Para alguns, era incredulidade, uma recusa em aceitar que a imagem fosse real. Para outros, era a confirmação de suspeitas antigas, que o exterior polido da família real escondia camadas de corrupção e engano. As redes sociais tornaram-se um campo de batalha. Hashtags condenando o rei Charles e Kate Middleton tornaram-se tendência. Os apoiadores de Harry aplaudiram sua coragem. Os críticos o acusaram de vingança, de querer derrubar sua própria família por rancor. A polarização foi rápida e implacável. Surgiram teorias da conspiração, alegando que a fotografia fazia parte de um plano maior para destruir a monarquia. Outros diziam que Harry havia sido manipulado, que fazia parte de uma campanha para desacreditar a realeza. No meio do caos, surgiram perguntas. De onde veio a foto e por quê? Teria sido um vazamento interno, uma tentativa deliberada de derrubar a família real? Ou apenas um descuido que finalmente veio à tona? Harry mantém o silêncio sobre a fonte, protegendo a identidade de quem lhe entregou a imagem. Afirma que isso é apenas o início, que a foto é só a ponta do iceberg. As tentativas do palácio de silenciá-lo têm sido em vão. Ele continua falando, aparecendo em entrevistas e fazendo declarações que só aumentam a controvérsia. Descreve a imagem como prova inegável da hipocrisia e do engano no coração da monarquia. E, por enquanto, sua voz permanece alta e inabalável. A verdadeira natureza da foto continua sendo tema de debate público,
Analistas examinaram cada detalhe, cada pixel, em busca de indícios de manipulação. Mas, segundo especialistas, não há evidências óbvias de adulteração. A imagem, ao que tudo indica, é real. E se for real, tudo o que Harry disse pode ser verdade. A imagem de graça e virtude meticulosamente construída pela monarquia pode ruir sob o peso de seus próprios segredos. A decisão de expor a fotografia não foi tomada por Harry de forma leviana. Durante anos, lutou contra o peso das expectativas reais, preso a regras não ditas que exigiam lealdade acima de tudo. Falar contra a família não era apenas mal visto, era considerado traição. Mas Harry chegou ao seu limite. Anos de segredos, manipulação e verdades escondidas o levaram a agir. E assim, fez o impensável. Revelou a fotografia ao mundo. O anúncio veio durante uma entrevista que, ironicamente, deveria tratar de sua atuação em causas sociais. Harry havia sido convidado para falar sobre seu apoio aos veteranos e à saúde mental. O ambiente era calmo, profissional. As câmeras estavam ajustadas, os microfones testados, e a apresentadora acabava de iniciar com as cortesias de praxe. Durante os primeiros 15 minutos, tudo parecia normal. Harry falava com eloquência sobre suas causas, sua dedicação ao serviço e seu compromisso com a família. Mas então, a conversa tomou um rumo inesperado. A entrevistadora, uma jornalista veterana conhecida por suas perguntas incisivas, perguntou sobre a relação dele com seu pai, o rei Charles. Harry fez uma pausa. Sua expressão mudou de calma para reflexiva. Baixou o olhar por um momento, reuniu seus pensamentos e então fixou os olhos na entrevistadora. O silêncio que se seguiu durou o suficiente para deixar todos na sala desconfortáveis. Finalmente, Harry falou. Meu pai não é quem o mundo pensa que ele é. Começou, a voz firme, mas com um tom de tristeza. Há coisas que o público não sabe, coisas que francamente precisam vir à tona. As palavras pairaram no ar, pesadas. A entrevistadora, percebendo a seriedade do momento, se aproximou ligeiramente. Pode esclarecer o que quer dizer? Perguntou com um tom suave, mas firme. Harry assentiu, mantendo o olhar fixo. Acho que chegou a hora de as pessoas conhecerem a verdade, respondeu. O que veio a seguir foi uma verdadeira bomba. Harry começou a relatar momentos que vivenciou pessoalmente, momentos que, segundo ele, comprovavam as indiscrições escondidas de seu pai. Falou sobre encontros privados, férias em família e reuniões a portas fechadas, onde as interações entre o rei Charles e Kate Middleton pareciam íntimas demais para um sogro e uma nora. Descreveu aquilo como inquietante, uma sensação constante de que havia algo errado. Mas só com a foto, disse ele, suas suspeitas foram confirmadas. A entrevistadora, claramente surpresa, fez a pergunta que todos queriam saber. Você tem provas? Harry fez outra pausa, com um leve sorriso no canto da boca. Tenho, respondeu. Há uma fotografia. Eu a vi com meus próprios olhos. É inegável. O estúdio ficou em silêncio. Operadores de câmera se entreolhavam, produtores cochichavam nos fones de ouvido. Já não era apenas uma entrevista. Era um escândalo real se desenrolando ao vivo diante de milhões. Harry explicou que a fotografia lhe foi entregue por alguém dentro do palácio. Alguém que havia se cansado das mentiras. Recusou-se a identificar a fonte, insistindo no anonimato por segurança. Mas descreveu o momento em que viu a imagem pela primeira vez. A incredulidade, as mãos trêmulas, a mente tentando compreender. Não foi apenas uma traição. Foi a constatação de que tudo o que pensava saber sobre sua família estava construído sobre segredos. Quando perguntado por que decidiu falar agora, sua resposta foi clara. A verdade importa. Sempre importa. Falou de seu compromisso com a honestidade, do desejo de romper com o ciclo de segredos que assola sua família há gerações.
Contou como viu sua própria imagem e reputação serem priorizadas em detrimento da autenticidade. Fiquei em silêncio por tempo demais, admitiu. Protegi pessoas que não merecem proteção, e não farei mais isso. A entrevistadora, visivelmente abalada, foi além. O que isso significa para sua relação com seu pai? E com Kate? Harry baixou os olhos, a expressão suavizada. Eu amo minha família, disse em tom baixo. Sempre amei. Mas amar não significa aceitar mentiras. Amar não significa ignorar a verdade porque ela é inconveniente. Meu pai sabe o que fez. Kate sabe o que fez. E agora o mundo também sabe. A reação foi imediata. Em minutos, veículos do mundo todo repercutiam a entrevista. Manchetes bombásticas dominavam os sites. Príncipe Harry expõe o segredo obscuro do rei Charles. Escândalo no palácio. Harry revela foto que pode destruir a monarquia. As redes sociais explodiram com teorias, choque e indignação. Uns acusaram Harry de traição familiar. Outros o aplaudiram pela coragem. A família real permaneceu em silêncio. Nos bastidores do palácio reinava o caos. Reuniões a portas fechadas, estratégias debatidas, comunicados redigidos e descartados. Pela primeira vez em anos, a monarquia parecia vulnerável, exposta de forma chocante e sem precedentes. A ideia de que o rei Charles, rosto da redenção e da estabilidade, pudesse estar envolvido num escândalo assim, era difícil de aceitar para muitos. No entanto, a convicção de Harry tornava impossível ignorar. Começaram a surgir pedidos por responsabilização. Membros do parlamento questionaram a integridade da monarquia, exigindo investigações e esclarecimentos. Pesquisas mostravam queda de apoio ao rei. Dúvidas sobre o envolvimento de Kate Middleton cresciam. Até que ponto ela esteve envolvida com Charles? Foi um erro passageiro ou algo mais profundo? As palavras de Harry sugeriam a segunda opção. Uma história de encontros secretos cuidadosamente escondida do olhar público. À medida que os dias passavam, a pressão sobre o Palácio de Buckingham para emitir uma resposta aumentava. Jornalistas acampavam do lado de fora dos portões. Fotógrafos aguardavam ansiosamente por uma aparição de Charles ou Kate, mas nenhum dos dois apareceu. O silêncio só alimentava a especulação, e muitos passaram a ver a ausência de respostas como uma confissão de culpa. Afinal, se a fotografia fosse realmente falsa, por que não desmenti-la com firmeza? Por que não processar Harry por difamação? O silêncio tornou-se ensurdecedor, um vazio que apenas aprofundava as suspeitas do público. Mas Harry não havia terminado. Sugeriu que ainda havia mais por vir, mais provas, mais revelações que desnudariam ainda mais as verdades escondidas da monarquia. Falou sobre cartas, encontros secretos e conversas sussurradas que compunham um quadro muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. E o mundo, preso ao escândalo, aguardava com a respiração suspensa. Nos dias que se seguiram à revelação de Harry, todos aguardavam uma resposta de Kate Middleton. A duquesa de Cambridge sempre foi a personificação da elegância e compostura, sua imagem pública meticulosamente moldada como a esposa e mãe perfeita da realeza. Mas agora, sua reputação estava à beira do colapso. As acusações de encontros secretos e a alegada fotografia captando um momento íntimo com o rei Charles a colocaram no centro do maior escândalo real das últimas décadas. O primeiro indício de sua reação não veio por palavras, mas sim pelo silêncio. Nos dias após a entrevista de Harry, ela desapareceu da vida pública. Normalmente presença constante em eventos beneficentes e compromissos oficiais, sua ausência foi imediatamente percebida. Fotógrafos que costumavam vigiar o Palácio de Kensington relataram total inatividade. Janelas fechadas, segurança reforçada e rumores circulando sem parar. A mídia foi implacável. Manchetes especulavam sobre seu paradeiro, questionando se estaria sendo protegida do olhar público
ou evitando o escrutínio inevitável. Alguns diziam que se refugiara na propriedade da família em Berkshire. Outros sugeriam reuniões privadas no palácio para conter a crise. Mas nenhuma declaração foi feita. Nada que estancasse a crescente onda de especulações. Apenas silêncio. Quando Kate finalmente surgiu, não foi em um evento glamouroso, mas sim em uma simples ida à escola com os filhos. Fotógrafos a captaram saindo de um Range Rover preto, com o rosto parcialmente coberto por óculos escuros grandes. Usava um casaco cinza simples e o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo. Sua expressão era estoica, sem emoção visível. Mas mesmo por trás das lentes escuras, a tensão era palpável. Sua postura estava rígida, os movimentos apressados. Mal olhou para as câmeras antes de acompanhar os filhos até o portão da escola, seus lábios apertados. Foi uma aparição que levantou mais dúvidas do que certezas. A imprensa analisou cada gesto. Especialistas em linguagem corporal foram convocados. Alguns disseram que ela parecia defensiva, com os ombros levemente curvados. Outros notaram o aperto firme com que segurava as mãos das crianças, sugerindo ansiedade e instinto de proteção. A reação do público foi imediata e dividida. Leais à família real, descartaram as alegações de Harry como mentiras maldosas, um ataque contra uma mulher que se dedicou à coroa. Mas outros foram menos indulgentes, apontando o silêncio de Kate como indício de culpa. O palácio permaneceu inquietantemente em silêncio. Nenhuma nota oficial. Porta-vozes se recusavam a comentar. Correspondentes reais relataram tensão crescente dentro do Palácio de Kensington, descrevendo reuniões frenéticas e esforços desesperados para conter os danos. Mas o silêncio de Kate persistia. Um silêncio que só aumentava a cada dia. Quando finalmente falou, foi numa entrevista cuidadosamente planejada para a televisão nacional. O cenário era neutro. Uma sala elegante, poltronas confortáveis, flores sobre a mesa. Kate sentou-se diante de uma jornalista renomada, com as mãos cruzadas no colo. Usava um vestido azul claro, o cabelo simples, mas os olhos, antes acolhedores, estavam marcados pelo cansaço. A entrevistadora foi direta. O príncipe Harry fez alegações recentes. Começou com voz firme. Ele afirma que há uma fotografia sua com o rei Charles, uma imagem que sugere um relacionamento mais íntimo do que o esperado entre sogro e nora. Como responde a isso? Kate não vacilou. Sua expressão manteve-se composta, seu olhar firme. As alegações do príncipe Harry são completamente falsas, respondeu com voz clara. Não há absolutamente nenhuma verdade nelas. Sempre respeitei o rei Charles como sogro e como monarca. Qualquer sugestão em contrário é profundamente dolorosa e totalmente fabricada. A entrevistadora insistiu, perguntando especificamente sobre a fotografia. Harry afirma ter visto uma prova fotográfica que sugere o contrário. A senhora nega a existência dessa fotografia? Kate fez uma pausa. Um lampejo de algo, raiva, talvez, ou frustração, passou por seu rosto antes de ela responder. Nego completamente. Essa fotografia não existe porque tal momento jamais ocorreu. Sua voz agora era mais firme, com um tom de determinação inabalável. Não posso falar sobre as motivações do Harry para fazer essas alegações, mas posso garantir que são totalmente infundadas. As palavras dela foram fortes, mas para alguns pareceram ensaiadas, quase perfeitas demais. As redes sociais explodiram com opiniões. Alguns elogiaram sua compostura, outros a acusaram de evasão. Analistas examinaram sua linguagem corporal, observando a leve tensão nos ombros, o modo como suas mãos estavam apertadas demais no colo. Seria nervosismo, culpa, ou apenas o peso de estar no centro de um escândalo que ela afirmava ser falso? A entrevista terminou com Kate fazendo um apelo por privacidade. Isso tem sido incrivelmente doloroso não apenas para mim, mas para minha família também.
Peço que respeitem nossa privacidade neste momento. Sua voz vacilou levemente, o suficiente para transmitir uma sensação de vulnerabilidade. A entrevistadora assentiu com empatia, agradecendo sua coragem e franqueza. Mas o estrago já estava feito. As acusações haviam sido lançadas, e nenhuma negação cuidadosamente elaborada poderia apagá-las da mente do público. Nos dias seguintes, Kate retomou seus compromissos públicos. Apareceu em eventos beneficentes, cortou fitas em hospitais e visitou centros comunitários. Seu sorriso era radiante, sua postura firme. Mas algo havia mudado. Suas interações com o rei Charles estavam visivelmente distantes. Onde antes havia sorrisos calorosos e gestos familiares, agora havia uma formalidade rígida. As fotografias os mostravam afastados, suas conversas curtas e tensas. A imprensa notou e começou a especular incessantemente sobre o possível afastamento causado pelas acusações de Harry. A fotografia, ainda não vista pelo público, continuava sendo tema de intenso debate. Alguns exigiam que Harry mostrasse a prova caso ela realmente existisse. Outros o acusavam de inventar a história para se afastar ainda mais da família. Por sua parte, Kate permaneceu em silêncio após a entrevista, recusando-se a comentar novamente. Mas as dúvidas persistiam, uma ferida aberta no seio da monarquia. Ela dizia a verdade? Ou sua negativa impecavelmente ensaiada era apenas mais uma camada do verniz real? Só o tempo diria. Por enquanto, a sombra do escândalo continuava agarrada a Kate Middleton, sem dar sinais de desaparecer. Os dias que se seguiram à chocante revelação de Harry foram marcados por um silêncio ensurdecedor vindo do Palácio de Buckingham. A comoção da mídia foi implacável, com todos os grandes veículos correndo atrás de uma declaração do rei Charles. A especulação aumentava a cada hora. Seria o silêncio uma admissão de culpa? Estaria o palácio desesperadamente tentando conter o escândalo antes que ele saísse do controle? Mas com a pressão crescendo e o escrutínio público se intensificando, o Palácio de Buckingham finalmente quebrou o silêncio. A declaração veio em forma de um comunicado de imprensa datilografado, distribuído a todos os principais meios de comunicação e publicado nos canais oficiais do Palácio nas redes sociais. Estava assinado pelo secretário de comunicações do rei e levava o brasão oficial da monarquia, conferindo-lhe um ar de autoridade e seriedade. A mensagem era clara, concisa e inflexível na defesa do monarca. As alegações feitas contra Sua Majestade, o rei Charles III, são categoricamente falsas. Não há qualquer verdade nas declarações do príncipe Harry sobre comportamento inadequado ou relacionamento secreto. Sua Majestade mantém os mais altos padrões de integridade e decência, tanto em seus deveres públicos quanto em sua vida privada. Estas acusações infundadas são uma tentativa dolorosa de enfraquecer a estabilidade da monarquia num momento em que unidade e força são mais necessárias do que nunca. A resposta foi tão rápida quanto firme. Especialistas em realeza foram aos painéis de televisão e programas de rádio para expressar apoio ao rei. Descreveram as acusações de Harry como tentativas desesperadas de permanecer relevante, uma busca por atenção à custa da honra da família. Colunistas classificaram a revelação como uma manobra estratégica para desestabilizar a monarquia e impulsionar as campanhas públicas de Harry contra seus parentes. Outros foram mais longe, sugerindo que Harry estaria sendo manipulado por influências externas interessadas em desestabilizar a coroa britânica. Mas não foi apenas a mídia que reagiu. Dentro do palácio, uma operação de contenção de danos foi coordenada com precisão militar. Os conselheiros mais próximos de Charles reuniram-se em sessões de emergência para planejar como combater a onda de má publicidade. O próprio rei Charles passou a aparecer em público com mais frequência, participando de eventos, cumprimentando cidadãos
e fazendo questão de ser visto em interações calorosas com sua esposa, a rainha Camila. A mensagem era sutil, mas clara. Tudo estava bem dentro da família real. Mas para quem observava de perto, havia rachaduras na fachada. Charles, normalmente conhecido por seu comportamento calmo e respostas equilibradas, parecia mais tenso, mais ensaiado. Seus sorrisos eram contidos, seus olhos menos expressivos. Durante uma aparição em um evento beneficente em Londres, tropeçou levemente nas palavras ao ser questionado sobre as acusações de Harry. Foi um momento breve, mas suficiente para alimentar ainda mais as especulações. O peso do escândalo começava a se mostrar. Em privado, o rei estava, segundo fontes, furioso. Informantes do palácio sussurraram sobre explosões de raiva a portas fechadas. Carlos andando de um lado para o outro em seu escritório até tarde da noite, telefonemas para aliados-chave e discussões com equipes jurídicas sobre possíveis processos por difamação. Ele estava determinado a limpar seu nome e restaurar a dignidade que as acusações de Harry haviam manchado tão profundamente. Mas o desafio era monumental. A fotografia, embora ainda não revelada ao público, pairava sobre cada interação, cada declaração. Sua existência, ou ausência, tinha o poder de absolvê-lo ou condená-lo. Como parte de sua defesa, o rei Charles autorizou uma rara entrevista pública, um gesto sem precedentes para um monarca ainda se ajustando ao trono. A entrevista foi programada para ser transmitida por várias emissoras, uma transmissão ao vivo com o objetivo de esclarecer os fatos e reafirmar seu compromisso com a coroa e sua família. Era um movimento arriscado, mas que seus conselheiros consideraram necessário para reconquistar a opinião pública. A entrevista aconteceu nos suntuosos salões da Clarence House. Sentado em uma cadeira majestosa, adornada com bordados reais, o rei Charles enfrentou a entrevistadora com uma expressão serena. O cenário foi cuidadosamente planejado. Retratos de sua mãe, a rainha Elizabeth II, pendiam orgulhosamente atrás dele, e a sala era decorada com símbolos da tradição e história britânicas. Tudo na cena foi feito para transmitir força, estabilidade e um senso de legado. A entrevistadora, uma jornalista experiente conhecida por suas perguntas incisivas, não perdeu tempo com cordialidades. Majestade, o príncipe Harry o acusou de envolvimento impróprio e afirma que há uma evidência fotográfica para apoiar sua acusação. Como o senhor responde a essas alegações? O rei Charles não hesitou. Com as mãos entrelaçadas no colo e o olhar fixo na entrevistadora, declarou com firmeza: as acusações são completamente falsas. Não existe tal fotografia porque não existe tal relacionamento. É profundamente doloroso ver afirmações tão caluniosas, especialmente vindas de alguém que eu amo. Sua voz era firme, mas havia um lampejo de dor em seus olhos, um leve traço de vulnerabilidade que os telespectadores notaram. A jornalista insistiu, com uma voz suave, mas firme. Por que o senhor acha que o príncipe Harry faria tal alegação? Qual seria sua motivação? Charles fez uma pausa. Sua expressão suavizou. Essa é uma pergunta que só ele pode responder, respondeu. Sempre amei meu filho. Sempre o apoiei em seus caminhos, mesmo quando se afastavam das tradições da monarquia. Minha esperança é que, com o tempo, ele encontre paz e compreensão. A resposta foi recebida com silêncio. A jornalista acenou levemente antes de passar para temas menos explosivos. A entrevista, embora controlada e bem conduzida, pouco fez para conter a crescente controvérsia. Na verdade, para alguns, apenas aprofundou o mistério. Sua negação inabalável foi vista por apoiadores como prova de inocência, um gesto digno diante das falsidades. Mas para outros, pareceu ensaiada demais, perfeita demais, como um homem seguindo um roteiro elaborado por assessores e especialistas em relações públicas. Pesquisas realizadas nos dias seguintes
mostraram um país dividido. Alguns apoiaram o rei, elogiando sua compostura e força em tempos turbulentos. Outros expressaram dúvidas, convencidos de que Harry não arriscaria tudo em uma mentira. A fotografia permanecia no centro do debate. Se existia, por que não havia sido divulgada? Se não existia, por que Harry não foi processado por difamação? O rei Charles, por sua parte, manteve-se firme em suas aparições públicas. Sorria para as câmeras, cumprimentava diplomatas com elegância e desempenhava seus deveres reais com o mesmo decoro de sempre. Mas, sob a superfície, o escândalo fervia, recusando-se a desaparecer. As palavras de Harry haviam iniciado um incêndio que as negações do rei não conseguiam apagar facilmente. O palácio se preparava para o que estava por vir, porque, se a fotografia viesse à tona, a monarquia enfrentaria uma crise de fé como jamais vista. E apesar das negativas, apesar das demonstrações orquestradas de unidade e força, a verdade, seja ela qual for, estava prestes a ser revelada. As acusações, por mais que fossem negadas por Charles e Kate Middleton, causaram um terremoto dentro da família real. Por gerações, a monarquia manteve uma fachada de unidade, uma postura estoica, aparentemente imune a escândalos. Mas agora, as rachaduras eram visíveis, estilhaçando a fachada cuidadosamente construída. As acusações não apenas lançaram uma sombra sobre o rei e a duquesa de Cambridge, mas se espalharam por todo o aparato real. O príncipe William foi talvez o mais afetado visivelmente. Conhecido por seu apoio incondicional à esposa e dedicação à integridade da monarquia, a acusação atingiu o coração de sua família. Aparições públicas antes marcadas por sorrisos confiantes e carisma natural agora pareciam tensas e calculadas. Observadores notaram a rigidez em sua postura, a tensão sutil nas interações com Kate. Ainda estavam juntos publicamente, claro, caminhando lado a lado em eventos de caridade, cumprimentando simpatizantes com graça ensaiada, mas havia uma distância palpável entre eles. O calor natural que antes definia sua imagem pública parecia ter desaparecido, substituído por algo mais frio, mais contido. Correspondentes reais especulavam sem parar. Alguns sugeriam que William estava furioso, não apenas com Harry por revelar a fotografia, mas com Kate pelo possível papel que ela possa ter tido. Outros insinuavam disputas internas, discussões sussurradas a portas fechadas e tentativas frenéticas de manter as aparências pelo bem dos filhos. Mas, além dos muros do palácio, a narrativa saía de controle. Manchetes sensacionalistas gritavam traição, enquanto as redes sociais fervilhavam com teorias da conspiração e debates acalorados. William sabia? Isso explicava as tensões passadas entre os irmãos? E quanto à rainha Camila? Qual seu papel nisso tudo? Qual seu papel? Camila, por sua vez, manteve silêncio. Apareceu ao lado do rei Charles, em compromissos públicos, com expressão serena e firme. Mas os que a conheciam bem falavam de uma mulher profundamente abalada pelo escândalo. Segundo fontes do palácio, Camila estava furiosa, não apenas com Harry por tornar as acusações públicas, mas com Charles por permitir qualquer comportamento que pudesse ser tão grosseiramente mal interpretado. Por anos, ela trabalhou incansavelmente para reabilitar sua imagem e ser aceita pelo público britânico após anos de escândalos e rumores de infidelidade. Agora parecia que todo esse esforço estava desmoronando. Surgiram rumores de tensão entre Camila e Kate. Antes consideradas aliadas dentro do palácio, sua relação tornou-se tensa à medida que o escândalo dominava as manchetes. Alguns afirmavam que Camila culpava Kate por permitir que a situação saísse do controle, enquanto outros sussurravam que ela suspeitava que Kate não havia sido totalmente honesta sobre seu envolvimento. Houve relatos não confirmados de discussões acaloradas a portas fechadas, momentos em que vozes se elevaram e acusações foram lançadas.
O palácio, claro, negou qualquer discórdia, insistindo que a família real permanecia unida e firme, mas o público não se convenceu. Fotos de eventos recentes mostravam uma clara falta de interação entre Kate e Camilla, um contraste marcante com sua relação anteriormente calorosa. A princesa Anne, sempre a personificação do dever e disciplina reais, adotou uma abordagem diferente. Ao contrário de Camilla e Kate, não evitou aparições públicas nem ajustou seu comportamento diante do caos em torno da família. Pelo contrário, parecia ainda mais determinada, com a postura ereta e o queixo erguido. Mas por trás de seu exterior inabalável, informantes a descreviam como uma princesa silenciosamente indignada, orgulhosa de manter a dignidade da coroa e dos valores transmitidos por sua mãe, a rainha Elizabeth II. Esse escândalo, essa exposição pública de assuntos privados, era uma afronta a tudo em que acreditava. Relatos indicam que ela confrontou Charles e William em privado, exigindo responsabilidade e pedindo ação para encerrar a especulação de uma vez por todas. Mas seus apelos por união não foram ouvidos, abafados pela fúria popular e o sensacionalismo midiático. O príncipe Edward e Sophie, condessa de Wessex, também foram arrastados para a tempestade. Embora geralmente à margem dos dramas reais, o escândalo os envolveu. Aparições públicas tornaram-se mais tensas. Os sorrisos habituais foram substituídos por expressões contidas e cautelosas. Sophie, que há muito tempo tinha laços estreitos com Kate e William, teria procurado Kate em particular, oferecendo apoio e solidariedade. Mas o dano já estava feito. A família, outrora cuidadosamente organizada e unida em público, agora parecia fragmentada. Cada membro lidando com sua própria versão da verdade. Os primos da rainha, que normalmente ficavam longe dos holofotes, também não escaparam. A princesa Alexandra e o duque de Kent enfrentaram perguntas desconfortáveis em eventos beneficentes, forçados a navegar o terreno espinhoso de rumores e especulações. Foi um efeito dominó que atingiu todos os cantos da monarquia sem poupar ninguém de sua sombra. Ninguém. Dentro do Palácio de Buckingham, o ambiente era descrito como tenso e inflexível. As reuniões se estendiam, as discussões tornavam-se mais secretas, equipes de crise foram reunidas e estratégias de comunicação foram elaboradas e descartadas em rápida sucessão. O foco era claro: preservar a imagem da monarquia a todo custo. Declarações foram cuidadosamente formuladas, aparições públicas meticulosamente planejadas para transmitir união e força, mas era um ato de equilíbrio delicado que se tornava mais precário a cada dia. A reação pública, no entanto, não era facilmente manipulável. Pesquisas mostravam uma queda perceptível no apoio ao rei Charles, com muitos pedindo transparência e responsabilidade. Entrevistas nas ruas capturavam o ceticismo crescente entre os cidadãos, muitos dos quais viam a recusa do palácio em enfrentar diretamente as acusações como um sinal de culpa. A fé pública na monarquia, antes aparentemente inabalável, começava a vacilar. A instituição que sobreviveu a guerras, crises políticas e séculos de mudança, agora era ameaçada por uma única fotografia e pelas acusações de um príncipe determinado a revelar a verdade. E ainda assim, em meio ao caos, havia aqueles que permaneciam leais. Monarquistas recorreram às redes sociais para declarar apoio a Charles e Kate, rejeitando as alegações de Harry como vingativas e infundadas. Acusaram-no de buscar vingança, de tentar desmontar a própria instituição que lhe concedeu privilégios e status. Mas nem mesmo essas vozes conseguiam abafar a maré crescente de dúvida. A fratura dentro da família real era visível demais, a tensão palpável demais. Por mais veementemente que o palácio negasse, o público percebia que as coisas tinham mudado, e de um jeito que não podia ser desfeito facilmente. A monarquia estava num ponto de inflexão.
Conseguiria restaurar sua imagem e reconquistar a confiança do povo? Ou a revelação de Harry seria a primeira peça de dominó em uma sequência que acabaria por desfazer o próprio tecido da tradição real? Apenas o tempo diria. Mas por ora, a família real permanecia dividida, sustentada apenas por tradição e por um desejo desesperado de manter a ilusão de unidade. A revelação das acusações de Harry provocou ondas de choque na mídia, incendiando uma tempestade de cobertura que ia de Londres a Los Angeles. Manchetes sensacionalistas tomaram todos os grandes meios de comunicação, capturando a imaginação do público. Frases como traição real exposta, relacionamento secreto entre Charles e Kate Middleton e a vingança de Harry dominavam as bancas, transmissões televisivas e plataformas digitais. O apetite da mídia por escândalos era insaciável. E esta era a história perfeita. Selvagem demais, inacreditável demais, e ainda assim, real. Estava acontecendo em tempo real, diante dos olhos de milhões. Os tabloides britânicos foram os primeiros a se apoderar da narrativa. The Sun, Daily Mail e Mirror mergulharam em uma cobertura incansável, investigando a suposta relação entre o rei Charles e Kate Middleton. Artigos especulavam desenfreadamente, relembrando cada aparição pública, cada olhar trocado, cada conversa sussurrada entre os dois. Fotografias antigas foram desenterradas, examinadas à procura de sinais de afeto que antes tinham passado despercebidos, momentos que antes pareciam inofensivos. Um sorriso aqui, um olhar demorado ali, agora eram revistos sob a dura luz da suspeita. Os tabloides não estavam sozinhos. Redes como a BBC e ITV dedicaram segmentos inteiros à análise das alegações de Harry. Especialistas debatiam as implicações. Historiadores ponderavam sobre o impacto potencial. Especialistas em linguagem corporal foram convocados para analisar cada vídeo em que Charles e Kate apareciam juntos. Havia algo mais em suas interações? O público teria sido cego diante de um suposto caso real que se estendeu por anos? O debate continuava acalorado, com cada comentarista oferecendo sua própria teoria. Internacionalmente, a história explodiu com igual intensidade. Nos Estados Unidos, redes como CNN, Fox News e MSNBC transmitiram especiais com correspondentes reais, trazendo atualizações ofegantes. Programas matinais promoviam debates sobre se as acusações de Harry eram motivadas por mágoa ou por um desejo legítimo de transparência. Alguns o viam como herói, expondo a hipocrisia da monarquia. Outros o viam como um príncipe amargurado, atacando a família por injustiças percebidas. As redes sociais tornaram-se um campo de batalha à parte. Hashtags como escandaloreal, vingança de Harry e Charles Kate estiveram entre os assuntos mais comentados por dias, dominando Twitter, Instagram e Facebook. Usuários especulavam sem parar, compartilhando teorias e analisando cada fragmento de informação que surgia. Algumas contas alegavam ter conhecimento interno, insinuando segredos ainda mais profundos por vir. Teorias conspiratórias floresciam, sugerindo desde encobrimentos elaborados, orquestrados por assessores do palácio, até invenções completas para destruir a monarquia por dentro. Memes invadiram a internet. Alguns zombavam de Harry por suas revelações dramáticas, enquanto outros miravam Charles e Kate com sátiras mordazes. Uma imagem particularmente viral mostrava um convite de casamento editado entre o rei Charles e Kate Middleton, com uma legenda repleta de sarcasmo. Outro mostrava um falso pôster de filme intitulado O Caso Real, com Charles e Kate como amantes fadados à tragédia por seus próprios segredos. A internet, como sempre, não perdoava. Em meio ao caos, jornalistas corriam atrás de entrevistas exclusivas.
Grandes emissoras teriam contatado Harry, oferecendo somas expressivas por uma conversa para discutir a fotografia em detalhes. Até o momento, ele permanecia em silêncio, deixando sua revelação inicial falar por si. Mas havia rumores de que estava considerando suas opções. Alguns especulavam que ele poderia recorrer novamente a Oprah, dada sua experiência anterior em atrair atenção global. Outros acreditavam que ele poderia escolher uma plataforma mais neutra, que desse mais credibilidade às suas alegações. De qualquer forma, o mundo aguardava, faminto por mais. Para o rei Charles e Kate Middleton, o frenesi da mídia era implacável. Cada movimento era documentado, cada aparição dissecada. Quando Kate apareceu num evento beneficente poucos dias após a entrevista de Harry, as câmeras dispararam sem parar, capturando cada passo, cada expressão. Ela sorriu com graça, como sempre, mas havia um aperto nos olhos, uma tensão na postura que antes não estava ali. Analistas de programas matinais analisaram sua aparência com quase precisão cirúrgica. Ela estava escondendo sua dor? Estava fingindo força para as câmeras? Ou seria tudo uma encenação, uma performance cuidadosamente ensaiada para desviar a atenção? O rei Charles não se saiu melhor. Suas aparições públicas foram recebidas tanto com apoio quanto com desprezo. Leais agitavam bandeiras do Reino Unido e gritavam palavras de incentivo. Mas também havia vaias, gritos de traição e cartazes erguidos o acusando de engano. A máquina de relações públicas da monarquia trabalhava incansavelmente, emitindo declarações de unidade e divulgando imagens de uma família real forte e inabalável. Mas as rachaduras eram visíveis. Pela primeira vez em anos, a monarquia parecia vulnerável, exposta ao olhar severo do público, sem ter onde se esconder. As tentativas do palácio de controlar a narrativa tiveram sucesso limitado. Comunicados oficiais negavam categoricamente as acusações, descartando-as como rumores maliciosos espalhados por um membro desiludido da família. Mas quanto mais negavam, mais alto ecoava a especulação. Críticos questionavam: se a fotografia realmente não existia, por que não processar por difamação? Por que não tomar medidas legais contra Harry por tais alegações caluniosas? A recusa do palácio em entrar com ações judiciais apenas alimentava a narrativa de que talvez houvesse algo a esconder. Repórteres acampavam em frente ao Palácio de Buckingham, Clarence House e Palácio de Kensington, com câmeras e microfones prontos para qualquer movimento, qualquer indício de reação. Funcionários entravam e saíam apressadamente pelos portões, com rostos fechados e sem dizer uma palavra. Assessores do palácio se recusavam a comentar, oferecendo apenas sorrisos educados e passos rápidos para evitar questionamentos. Mas o silêncio dizia muito. A imprensa interpretava como medo. Medo do que viria a seguir. Medo da verdade que Harry prometera revelar. Com o frenesi da mídia atingindo seu auge, as pesquisas começaram a refletir o desconforto crescente da população. Levantamentos feitos por grandes veículos britânicos mostravam uma queda acentuada no apoio ao rei Charles, com alguns entrevistados pedindo sua abdicação caso a fotografia se provasse real. As perguntas sobre a integridade da monarquia se espalhavam rapidamente, provocando debates não apenas sobre Charles e Kate, mas sobre os próprios alicerces da família real britânica. Poderia uma instituição baseada em tradição e confiança pública suportar um escândalo assim? No parlamento, começaram a surgir murmúrios sobre a necessidade de investigação. Membros da oposição expressavam suas preocupações, pedindo transparência e responsabilização. O palácio, por sua vez, mantinha sua postura de silêncio digno, insistindo que as acusações eram infundadas. Mas a pressão aumentava. A história havia ganhado vida própria, ultrapassando os muros do palácio e penetrando na consciência pública. O mundo assistia e esperava, com a tensão se esticando ao limite
enquanto todos se preparavam para a próxima revelação. Pois, se as alegações de Harry fossem verdadeiras e a fotografia existisse, não significaria apenas a queda de Charles e Kate, mas talvez o início do fim da monarquia britânica como a conhecemos. O escândalo que envolvia o rei Charles e Kate Middleton já não se limitava aos muros do palácio ou aos tabloides. Havia invadido os corredores do parlamento, acendendo uma tempestade de debate político que ameaçava reconfigurar o tecido da própria sociedade britânica. Por décadas, a monarquia foi vista como símbolo de estabilidade, uma força de união em tempos de incerteza. Mas agora, com acusações de traição e segredos envolvendo o trono, surgiam questões sobre responsabilidade e relevância. Os primeiros sinais de agitação política surgiram poucos dias após a entrevista explosiva de Harry. Parlamentares, alguns dos quais há muito tempo questionavam o papel da monarquia em uma democracia moderna, aproveitaram a controvérsia. Em sessões acaloradas, levantaram questões sobre a transparência da instituição, o uso do dinheiro público e sua função no governo britânico. Para alguns, as acusações de Harry eram apenas o estopim para queixas que vinham se acumulando há anos. Para outros, era a chance de exigir maior fiscalização sobre os assuntos reais. Líderes da oposição foram os primeiros a se pronunciar. Em uma coletiva de imprensa dias após a entrevista de Harry, uma deputada trabalhista de destaque exigiu respostas do Palácio de Buckingham. Se essas acusações forem verdadeiras, começou com voz firme, não estamos diante de um escândalo pessoal, mas de uma traição à confiança pública. A monarquia é financiada pelo povo britânico. Temos o direito de saber se nossos recursos sustentam uma estrutura que opera sem prestação de contas. Suas palavras foram recebidas com acenos de cabeça e alguns aplausos, sinal de que até mesmo dentro do tradicionalmente monarquista parlamento, as rachaduras começavam a aparecer. A conversa rapidamente se intensificou. Comentaristas políticos tomaram os microfones, debatendo se era hora de reavaliar o papel da monarquia no governo. Alguns sugeriram que o escândalo, se comprovado, deveria marcar o início de uma discussão séria sobre o republicanismo no Reino Unido. Não era a primeira vez que tais debates surgiam, mas nunca antes haviam sido impulsionados por alegações de traição pessoal nos níveis mais altos da família real. O primeiro-ministro, que por anos manteve uma relação respeitosa com a monarquia, se viu pressionado por jornalistas que exigiam sua posição sobre o caso. Em frente ao número 10 da Downing Street, ele se dirigiu à multidão com palavras medidas. A monarquia é uma parte essencial da nossa nação, disse ele com as mãos firmemente entrelaçadas diante do corpo. Mas também é uma instituição pública e, como qualquer instituição pública, deve prestar contas ao povo que serve. Confio que o Palácio de Buckingham tratará essas acusações com a seriedade que merecem. Sua declaração foi deliberadamente vaga, uma tentativa cuidadosa de expressar preocupação sem implicar a coroa. Mas sua neutralidade pouco fez para conter a crescente demanda por respostas. Nos bastidores, no entanto, o gabinete do primeiro-ministro estava longe de ser neutro. Memorandos vazados sugeriam que já estavam em andamento discussões sobre a possibilidade de uma investigação parlamentar sobre o funcionamento da monarquia. Uma medida sem precedentes na história moderna, um sinal claro de que o governo estava preparado para enfrentar o palácio, se necessário. Relatórios também apontavam para conversas com membros seniores da Commonwealth, muitos dos quais expressaram preocupação com as implicações do escândalo. Se a integridade da monarquia estava comprometida, o que isso significava para seu papel como chefe de Estado simbólico em países muito além das fronteiras do Reino Unido? A Commonwealth também sentia a tensão. Na Austrália, onde o sentimento republicano sempre esteve latente, o escândalo reacendeu os debates sobre romper completamente os laços com a coroa britânica.
Figuras públicas e líderes políticos recorreram às redes sociais para exigir um referendo sobre se a Austrália deveria finalmente cortar seus vínculos constitucionais com a monarquia. No Canadá, parlamentares debatiam os méritos de manter uma relação simbólica com uma monarquia envolvida em escândalos. Mesmo no Caribe, onde o passado colonial deixou feridas que nunca cicatrizaram por completo, surgiam novos clamores por independência do domínio britânico. A pressão aumentou ainda mais quando líderes internacionais começaram a se pronunciar. Em um movimento surpreendente, o presidente da França emitiu uma declaração pública de preocupação, observando que a estabilidade da monarquia britânica era crucial não apenas para o Reino Unido, mas para o cenário político europeu como um todo. Acompanhamos com interesse e preocupação o desenrolar desses acontecimentos, afirmou durante um discurso oficial. A força da monarquia britânica sempre foi um pilar da unidade europeia. Esperamos uma resolução que preserve essa força. Suas palavras foram vistas como um gesto de solidariedade e um aviso sutil, um reconhecimento de que as consequências desse escândalo poderiam se espalhar para muito além das fronteiras britânicas. Os Estados Unidos também assistiam com atenção. A mídia americana cobria o escândalo com fervor incessante, traçando paralelos entre a controvérsia atual e crises reais do passado. Âncoras de notícias especulavam sobre o futuro da monarquia, debatendo se ela conseguiria sobreviver a mais esse golpe em sua credibilidade. Analistas políticos sugeriam que a mudança de Harry para os Estados Unidos, somada às suas revelações explosivas, indicava uma mudança mais ampla no sentimento público em relação à monarquia. Pela primeira vez, o público americano, que tradicionalmente via a família real com fascínio, começava a questionar seu lugar no mundo moderno. Mas, enquanto as pressões políticas aumentavam, o Palácio de Buckingham mantinha-se firme em seu silêncio. As declarações oficiais eram raras e cuidadosamente redigidas, projetando unidade e força em vez de vulnerabilidade. A equipe de comunicação do palácio trabalhava incansavelmente para controlar a narrativa, divulgando fotos do rei Charles participando de eventos beneficentes e encontrando líderes políticos, numa tentativa de transmitir normalidade. Mas para muitos, esses gestos pareciam vazios, meras distrações diante da tempestade prestes a eclodir. Os sussurros sobre uma possível investigação parlamentar tornavam-se mais audíveis, alimentados pelas exigências por transparência e responsabilidade. Para uma monarquia que sempre operou à sombra, protegida por tradição e privilégio, a ideia de ser publicamente escrutinada por autoridades governamentais era impensável. No entanto, a maré da opinião pública estava mudando, e com ela, o cenário político. O parlamento não estava mais disposto a ignorar. O povo queria respostas, e seus representantes estavam preparados para exigi-las. Ficava claro que o escândalo já não era apenas um assunto de família. Tornara-se uma crise política. E à medida que os dias se transformavam em semanas, a pergunta ganhava força. A monarquia conseguiria resistir a esse nível de escrutínio? Ou seria este o começo do fim para a instituição que definiu a identidade britânica por séculos? Com o aumento da pressão, começaram a circular rumores sobre possíveis mudanças na estrutura da monarquia. Alguns sugeriam reduzir seu poder a um papel puramente cerimonial, eliminando os últimos vestígios de influência política. Outros defendiam uma reformulação completa, uma reavaliação de seu lugar na sociedade moderna. Pela primeira vez em gerações, a ideia de uma república britânica não parecia tão improvável. O mundo assistia e aguardava enquanto as consequências políticas das revelações de Harry continuavam a se desenrolar. O palácio seguia em silêncio. A monarquia permanecia firme, mas as rachaduras